Anitta reaparece e causa o maior rebuliço na internet. Depois de mais de um mês sumida, a cantora voltou com selfies que chocaram os fãs, e aí começaram as teorias. Plástica mal feita, bactéria, dreno no rosto, até que ela resolveu falar tudo. Gente, se eu quiser virar o Smigol ou o Fofão, eu viro. O corpo é meu, disse Anitta, sem papas na língua. Ela explicou que sempre fez procedimentos estéticos, mas dessa vez, o burburinho saiu do controle. E mandou um recado direto: ser famosa não dá passe livre para ataque psicológico. Anitta ainda falou sobre empoderamento, autoestima e o direito de fazer o que quiser com seu corpo. Quer saber o que mais ela falou? E o que ela pensa sobre influenciar mulheres e padrões de beleza? Dá like, comenta e compartilha com quem precisa ouvir essa verdade. E vim aqui dizer o seguinte, gente. Eu vim aproveitar a grande repercussão da minha cara, todo mundo quer ver a minha cara, sem filtro e de todos os ângulos e etc, etc. Eu vim aqui aproveitar a grande repercussão da minha cara para trazer assuntos que realmente importam para as pessoas, para serem debatidos no momento pelas pessoas, tá? Aconteceu alguns imprevistos no caminho, né, de saírem algumas notas na imprensa sobre eu estar desfigurada ou de eu ter voltado dos Estados Unidos com dreno na cara, numa emergência e etc. E ter pegado uma bactéria numa cirurgia, coisa que seria bem perigoso, né? Eu estaria, sei lá, acamada nesse caso. E eu comecei a receber muitas mensagens de pessoas achando que eu tava na cova, com o pé na cova já, super mal, super cagada. E então, a gente resolveu, e a gente entende que isso acontece, né? Pessoa pública, acontece isso, não tô aqui pra julgar o interesse das pessoas em que elas se interessam em saber ou não saber, tá tudo certo. A vida é como é. E eu decidi aparecer nos stories. Eu já tava levando uma vida normal. Decidi aparecer nos stories. Pra não ficar essa tensão no ar de que eu tava, sei lá, com o pé na cova, no hospital, desfigurada, e etc, etc. Eu sempre faço procedimentos na minha cara, gente. Sempre. Isso é desde sei lá quando. Isso é um costume. Da última vez que teve uma grande repercussão, acho que foi no Faustão, há muitos anos atrás. E desde então eu não deixei de fazer plástica. Eu sempre fiz. Mas eu não acho que é uma coisa que eu tenho que ficar postando o tempo todo. As outras vezes que eu fiz, ninguém nem descobriu, e ninguém nem percebeu, e nem se falou sobre isso, e tá tudo certo. E dessa vez, não foi dessa forma. Acontece que eu tenho visto muitos falar na internet sobre o quanto que eu influencio as pessoas, os jovens, as mulheres, de maneira equivocada, a não se aceitar, a não aceitar a própria cara, a ficar se mexendo o tempo todo, e etc, etc. Ou que eu tô com um problema psicológico de imagem, de ficar me tocando, e etc. Bom, eu penso que se eu tivesse com um problema, ou se eu tivesse com um problema psicológico grave, triste, sério, seria ainda mais triste e mais horrível pra minha vida, né? Pra vida de qualquer pessoa que esteja com um problema, né? Como dizem, ver todo mundo falando disso como se fosse dessa forma, né? Poderia ficar muito ruim, verdadeiramente, pra mim. Aí sim poderia virar algo bem ruim, psicológico, né? Na minha opinião. E acho que as pessoas têm muito esse costume, né? Fazem isso com muitas pessoas sobre a perspectiva de que a pessoa escolheu ser famosa, tá aí pra isso. Eu não sei se a pessoa... Então quer dizer que se alguém sair com a bolsa aberta na rua, tá pedindo e pode ser roubado e tá tudo bem roubar? Não sei. Então se a pessoa escolheu ser famosa, tá tudo bem acabar com o psicológico dela ficar doida. Enfim, eu tô ótima, tá tudo bem comigo. Mas trouxe essa reflexão. E também trouxe uma reflexão, eu quero trazer uma reflexão que é o seguinte. Eu sempre, se você for agora no meu Instagram, você vai encontrar inúmeros posts sobre coisas que realmente importam. Sobre coisas que eu realmente penso que seria importante a gente dar atenção, né? Como, por exemplo, essas PLs que eu acabei de ler aqui, das causas indígenas, causas ambientais. Sempre posto isso no meu feed, sempre posto isso nos meus stories, uso a minha plataforma. Antes mesmo de eu sumir, se foi pra plástica, se foi por estratégia, se foi pelo que quer que tenha sido que eu queira fazer da minha vida. Eu abri a minha porta pra pessoas que eu admiro muito e gosto muito da comunidade indígena. E a gente fez uma ação super legal falando, trazendo atenção para a PL do marco temporal, para a importância que tem para o meio ambiente todos esses assuntos. Postei, quando eu tava um pouquinho desaparecida das redes, eu postei coisas que estavam acontecendo com a ministra, né? Sobre o meio ambiente, sobre a Marina. E ninguém deu ideia. Nada se falou sobre isso. Então, quando você vai no meu perfil, eu sou uma cantora, né? Essa é a minha profissão. Minha profissão é cantar, alegrar as pessoas, divertir. É o que eu gosto de fazer, é fazer as pessoas ouvirem música, se divertirem, ficarem felizes, né? E etc. Essa é a coisa que eu curto fazer. Então, lá no meu perfil, se você for lá agora, vai ter isso, música, e vai ter esses assuntos super importantes, na minha opinião. Meio ambiente, o planeta, os indígenas, espiritualidade, autoconhecimento, cuidar da alma, a minha religião, que sofre muito preconceito, né? Então, essas são as pautas que eu trago para o público. Essas são as pautas que eu trago para quem me segue, né? Eu não trago pauta de plástica. Não sou eu que trago. Não fui eu que fui na internet. Eu não fiz um face reveal. Alguém me viu na internet falar: gente, eu fiz um procedimento e agora eu farei um face reveal amanhã, tal hora. Eu não fiz isso. Então, do leque de opções que eu entrego para as pessoas, de coisas que eu penso, de coisas que eu posto, desse leque de opções de causas indígenas, causas ambientais, causas políticas, causas religiosas, intolerância, autoconhecimento, desse leque de opções,
a pessoa escolhe falar sobre a minha aparência. Sobre o que eu escolhi fazer na cara ou não escolhi. Então quem é que está influenciando o jovem, ou a mulher, ou fulano, ou beltrano a falar sobre aparência, a pensar sobre aparência, a julgar a aparência do outro? Sou eu, que faço o que eu quiser com a minha cara, com o meu corpo. Se eu quiser amanhã virar o Smeagol, eu viro. Se eu quiser amanhã virar o Fofão, eu viro. Se eu quiser amanhã virar o que eu quiser, ficar literalmente desfigurado, eu posso ficar. É o meu corpo. Mas as pautas que eu trago não são essas. As pautas que eu trago são pautas que verdadeiramente importam. E são as que eu penso que as pessoas devem seguir. Se as pessoas querem seguir o meu exemplo ou não, eu sou uma pessoa que tem as minhas atitudes. Se são erradas, se são certas, se são isso, se são aquilo, aí a gente não tem como julgar, porque eu não acredito que aqui alguém nesse planeta tem o poder ou o direito ou o lugar de julgamento do outro. Então, sobre procedimentos e plásticas, etc., se eu tô com problema ou não de corpo, de me ver de tal jeito, de outro, de me mudar, isso é uma questão minha. E uma coisa que eu sempre prezo é falar a verdade, né? Se eu quero mudar, como sempre faço e mudo, etc. Pra mim, o meu compromisso é ser verdadeira de falar, ó, não fiquem pensando que eu dei essa sorte do nada, eu faço mesmo. Isso é a verdade que eu acho que é muito importante no ser humano, né? Agora, de influenciar, chegar na minha rede e falar pro jovem, é isso aqui. Chegar na minha rede e falar pra mulher, pro homem, pra quem for, é isso aqui que eu penso. Eu só trago assuntos que realmente, na minha opinião, são importantes pra sociedade. Então essa coisa de precisamos falar da cara da Anitta, precisamos falar da plástica da Anitta. Não acho que ninguém precisa falar de nada. Você pode querer falar, tá tudo bem? Você pode querer. Ok. Mas precisar é uma coisa muito diferente. Então, o que eu vim aqui falar é que eu vou continuar mudando. Não só a cara ou meu corpo, mas a minha personalidade, meu jeito de ser. Eu agora, por exemplo, decidi que eu vou deixar meu cabelo ficar natural, né? 17 anos que eu não vejo ele enrolado, vou tentar fazer essa transição. Vamos ver. E aí? Será que a gente vai precisar falar do cabelo da Anitta que vai ficar metade enrolado, metade liso? Será que a gente vai precisar? E se eu decidir fazer um ritual xamânico e raspar minha cabeça? Ou se eu decidir fazer uma outra coisa da minha religião e ficar careca? E se eu decidir arrancar o silicone da teta? E se eu decidir virar um peixe-boi? O problema é meu. O problema é meu. E tá tudo certo. As pessoas podem falar o que quer, né? Mas não sob a perspectiva de que a gente precisa falar porque ela está influenciando as pessoas a fazerem, a não se aceitarem. E o jovem não tô influenciando as pessoas a isso. O que eu influencio tá no meu perfil. Inúmeras coisas verdadeiramente importantes na minha opinião. Agora, se você for no perfil de quem precisa falar sobre a aparência da Anitta, aí você vai ver quem verdadeiramente influencia fulanos e beltranos e ciclanos a se preocupar mais com a aparência, mais com a imagem, com o look do dia, com isso, com aquilo, do que com outras coisas. Eu também me importo com a minha aparência. Eu também me importo com o meu look do dia. Eu tô aqui belérrima, na minha opinião. E a de ninguém mais importa. Porém, o que eu realmente trago pro meu público é isso. Então, eu vim aqui trazer essa fala pra todo mundo. Aproveitar o engajamento da minha cara pra trazer essas coisas importantes. Eu espero que o que viralize disso, eu já sei que não vai, né? Porque como eu acabo de dizer, tem muito a ver com o que o público quer falar, com o que o público está afim, está interessado, e não com o que eu quero passar. O que eu quero passar é realmente essas PLs que eu acabei de falar aqui, que já vem passando há algum tempo, né? Das causas indígenas e do meio ambiente. Então, eu vim aqui trazer visibilidade para esse assunto, aproveitar o engajamento da minha cara pra trazer visibilidade pra esse assunto, pro nosso planeta, que eu continuo, que eu desde sempre, antes, sem plástica, com plástica, torta, cara fodida, é uma coisa que eu sempre vou trazer. Aproveitando o engajamento pra você, pra ver se isso engaja. E aí a gente vai ver quem que tá trazendo uma pauta de beleza, da importância da aparência. Temos que comentar a cara de uma mulher, temos que comentar, a Beltrana que não se aceitou. Se eu não me aceito, problema meu, né? Vamos ver se a pauta vai ser essa ou se a pauta vai ser a importância dessas PLs, a importância do meio ambiente, do nosso planeta, que tá cada vez mais poluído. Então é isso, galera. Quero mandar um beijo pra todos os meus fãs. O plano não caiu 100% por água abaixo, tá? Eu tô recalculando a rota de como fazer uma estratégia bem do jeitinho que vocês gostam, mesmo sem meu sumiço. Se pá, talvez eu dê uma sumidinha, tente fazer de novo. Vamos ver se funciona. Se ninguém inventa nenhuma outra situação pra mim, pra eu ter que aparecer pra galera, né? Vamos ver se funciona de novo depois. E é isso. Quero dizer que eu amo muito meus fãs, que estão sempre comigo. Ontem eu fiz uma abertura de um filtro que eu... Uma magia xamânica com cristais que eu faço com as coisas que eu amo e valorizo na minha vida. E a pedrinha dos fãs estava bem pertinho da minha pedra e das coisas que eu mais dou valor. Então, ontem eu postei pra vocês isso, pra mostrar que vocês estão sempre no meu coração, com muita gratidão, com muito amor. E é isso, gente. Um beijo pra vocês.